Boa tarde, meu nome é Catsilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento. Vamos orar. Amado e bondoso Deus, eu me coloco em tua santa e bendita presença nesse instante, pedindo a ti, ó Deus dos Hebreus, que se manifeste. Que cada vídeo que eu gravar no decorrer desta semana venha ser o Senhor mesmo a falar a mim, a falar a quem assistir este vídeo, a nos fortalecer na fé, a nos dar cura, bênção e libertação nas áreas que forem necessárias. Esteja se manifestando, nos purificando de todos os nossos pecados e que o Senhor encontre lugar em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Que Deus nos abençoe. Esta semana eu decidi gravar 7 vídeos referente, como eu já fiz em 2020, e para mim foi uma bênção. Eu fiz vídeos referentes a uma campanha e corrente de cura e libertação espiritual. E agora eu quero fazer uma campanha e corrente de cura, de bênção e de libertação espiritual e físico-carnal também. Eu estou meio rouca hoje, mas mesmo assim estarei gravando vídeo. O vídeo de hoje é referente que eu quero falar sobre apresentar para vocês 5 pilares que são essenciais para que todo cristão ou toda pessoa que deseja alcançar uma bênção, uma cura ou uma libertação, o que a pessoa deve fazer? Vamos começar lendo Hebreus 11, no Novo Testamento, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, este é o primeiro pilar para que todo cristão ou toda pessoa que quer receber uma bênção, quer receber uma cura, uma libertação, seja físico, carnal ou físico, espiritual ou mental, a pessoa deve ter o quê? Fé. Então, se diz na Bíblia também que sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui, nessa carta aos Hebreus, fala que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, muitos coaching, eu já assisti muitos vídeos, eles dizem que a pessoa deve determinar sobre a sua vida, que será um profissional de sucesso e deve olhar em frente ao espelho e dizer todas as manhãs isso: eu sou um vencedor, eu sou um profissional de sucesso. Muito obrigado a Deus por este emprego. Até isso eles ensinam. Mesmo que a pessoa não tenha alcançado o objetivo, a sua meta profissional. Então, isso é ter fé. E como nós cristãos, conhecendo o Deus que nós conhecemos, o Deus do impossível, não vamos ter fé. Esta fé que o mundo, que as pessoas que muitas vezes nem dizem que são cristãs, elas possuem e determinam sobre suas vidas que acontecerá aquilo que elas querem. E esta fé nós devemos ter, porque nós conhecemos o Deus do impossível. Devemos determinar e agradecer a Deus pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos, mesmo que eles ainda não tenham sido concretizados. Porque isso é ter fé, é saber ter a certeza que já alcançamos aquilo que estamos pedindo. Então, este é o primeiro pilar, a fé. O segundo pilar é crer. Devemos crer que um milagre vai acontecer. Então, lá em Marcos que eu coloquei capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 23. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Então, aqui foi a cura de um menino endemoniado. E Jesus Cristo disse aqui o seguinte: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então, a crença, crer. Então, crer é o segundo pilar fundamental para toda aquela pessoa ou cristão que quer alcançar alguma coisa. Aqui é referente à cura, a uma bênção de uma cura ou de uma libertação, ou uma bênção específica em qualquer área da vida, que muitas vezes a pessoa não está querendo a bênção da cura ou uma libertação. Então, o primeiro pilar é ter fé. O segundo pilar é crer. Crer é diferente de ter fé. Eu posso dizer que eu tenho fé em Deus, mas aí eu posso duvidar. Eu posso duvidar quando eu peço as coisas para Ele. Falta o quê? Na minha fé está fraca, falta o crer. Crer que um milagre vai acontecer. E Jesus Cristo disse: Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Então, quando Jesus curava, Ele dizia: Tua fé te salvou.
Ou como ele disse aqui, se podes, tudo é possível ao que crer. Então, primeiro vamos ter fé. Fé no Deus, no caso, meu Deus é o Deus dos hebreus. Eu não sei qual é o seu Deus, mas se você diz que tem um Deus, serve a esse Deus, tenha fé quando você for pedir a ele. Tenha fé, creia que ele tem o poder para operar o milagre que você quer. Então, primeiro pilar, fé. Segundo pilar, crença, crer. O terceiro pilar, persistência. Aí nós vamos lá para Tiago. O Evangelho de Tiago. Nós vamos ler Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, aí eu coloquei aqui persistência ou perseverança. Então, Tiago 1,3 diz o seguinte: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança que eu coloquei, persistência e perseverança, é a pessoa não desistir. O ato de não desistir. Porque muitos morrem, como nós dizemos um pouco num ditado popular, na beira da praia. A pessoa tem fé, aí eu tô pedindo para Deus, eu quero, por exemplo, agora estamos numa pandemia, aí a pessoa testou positivo, Senhor Deus, eu quero a cura do Covid. A pessoa teve fé, foi e pediu a Deus, mas aí ela tem que crer que ela será curada, que Deus vai operar. Aí a pessoa tá crendo, mas aí ela orou um dia, não tô me sentindo bem. Orou 2 dias, orou 3 dias, não melhorou, desistiu. Então faltou o quê? Persistência. Perseverança. Então, quando nós queremos alcançar algo muito desejado por nós, nós devemos estar dispostos a ter perseverança, a ter persistência, a manter o foco e não desistir. Porque nós somos seres humanos e é normal que quando nós começamos a batalhar por alguma coisa, nas primeiras dificuldades, nós desistimos. Primeiro pilar, fé. Segundo pilar, crer, ter crença. Terceiro pilar, a persistência, a perseverança. O quarto pilar, paciência. Romanos 12, 12. Vamos para Romanos 12, 12. Em Romanos 12, 12, nos diz o seguinte, Romanos 12, 12. Deixa eu achar o versículo 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu amei este versículo, porque aqui o apóstolo traz o seguinte, grandes verdades, alegrem-se na esperança. Então nós devemos ter esperança. Eu não coloquei como um pilar, mas a esperança é o importante, porque nós temos a esperança que aquilo que nós estamos pedindo acontecerá. E isso é de suma importância. Então, alegrem-se na esperança. Então, em meio à busca, em meio ao processo da batalha que nós travamos em alcançar um objetivo, nós devemos pedir alegria. Porque quando nós nos determinamos a alcançar algo para o nosso bem, tudo ou mais poderá se levantar ao contrário. Então, devemos pedir alegria, para não estarmos tristes. Sejam pacientes na tribulação. Quando você se determinar, é o exemplo típico, se você colocou no seu objetivo para esse ano, quero emagrecer, você pode ter certeza, no dia que você disser isso, poderá aparecer um monte de amigas de você, aparecendo, convidando você para comer algo diferente. E tudo coisas que engordam. Então você tem que ter o quê? Você tem que ser paciente na tribulação, porque vai ter momentos que a paciência vai terminar. Então você tem que ter a paciência, e tudo isso tem que pedir com fé. E principalmente perseverantes na oração. A oração é a chave para tudo. Então tem que perseverar, tem que orar. E como aqui eu estou falando, o meu foco é sempre vídeo para pessoas cristãs, todo cristão sabe que o que move ele é a oração. Nenhum cristão move nada na sua vida se ele não te dedicar tempo para oração. E orar exige paciência, perseverança, ter fé, crer, porque não é fácil. Porque quando o cristão diz, eu vou orar, a tal hora, batem na porta, batem na janela, toca telefone, acontece de tudo um pouco. É na hora que o cristão diz que vai orar. Então, a paciência, Romanos 12, 12, eu coloquei aqui como quarto pilar. E o quinto e último pilar que eu coloquei aqui, pagar o preço. Toda pessoa ou todo cristão que quer alcançar algo tem que estar disposto a pagar o preço. Então, 1 Coríntios 6, 20 diz o seguinte: vocês foram comprados por alto preço,
Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, aqui, essa primeira parte do versículo, vocês foram comprados por alto preço, é quando o apóstolo está expressando, o apóstolo Paulo, falando sobre o preço que eles foram comprados. Qual é o preço que todo cristão, qual o preço que foi pago para que todo aquele que aceitasse Jesus Cristo fosse salvo e se tornasse um cristão? A morte dele. Ele foi sacrificado numa cruz. Ele foi ali um cordeiro que foi sacrificado, mas era um cordeiro humano, para que nós tivéssemos a salvação. E então, nós devemos estar dispostos a pagar um preço. Se nós queremos uma cura, uma libertação, queremos uma bênção, seja na área que for da nossa vida, nós devemos estar dispostos a pagar o preço. Quando eu citei o exemplo que todo mundo ama colocar esta meta no início de cada ano sobre perder peso, qual é o pagar o preço que a pessoa vai ter que estar disposta? A renúncia. Primeiro, fechar a boca. Então a pessoa, como usa a expressão, vou ter que fechar a boca e parar de comer muito. Mas o que? A renúncia. A pessoa vai ter que renunciar dia após dia todos os alimentos que engordam e que a pessoa ama. E isto daí não é fácil. E isto daí é estar disposto o quê? A pagar o preço. A pagar o preço por um bem maior. A eu me sacrificar. Aparentemente eu estou perdendo, mas não estou. Para alcançar um objetivo pessoal maior. Um objetivo que vai ser um bem para a minha vida e, consequentemente, vai ser um bem para todos. Então, hoje eu estou gravando esse primeiro vídeo. E esse primeiro vídeo, eu estou apresentando 5 pilares. E ainda poderia acrescentar o 6º, que deveria ter sido o primeiro, que é a oração. Então, 5 pilares para que você, cristão, cristã, ou você que assistir esse vídeo, que queira uma bênção, uma cura, uma libertação para este ano de 2022, você possa alcançar, ou em qualquer área da sua vida, ou em qualquer época, que é a fé, a crença, a persistência ou perseverança, a paciência, estar disposta a pagar o preço. E tudo isso eu vou incluir de brinde um sexto pilar, que é da oração. Você deve ter tudo isso, deve ter fé, deve crer, deve ter persistência, perseverança, a paciência e pagar o preço para também tirar tempo para orar. Que esta vai ser o principal ingrediente, a principal ação que você deverá ter para conseguir alcançar o milagre, a bênção e a libertação da sua vida. Amanhã eu quero iniciar o primeiro milagre, a primeira bênção, estilo como eu fiz em 2020. Vou começar clamando pela questão do Covid, do coronavírus, para que Deus traga a cura físico-carnal daquelas pessoas que atestaram positivo. Quando eu fiz um exame e me disseram, você atestou positivo para o Covid, eu soltei um temperamento mega explosivo, eu brinco que comigo mesma que eu não deveria ter, vamos supor, eu não creio em signos, mas se eu fosse levar para signos, eu sou de câncer, eu digo, não poderia ter sido de câncer sem ter nascido na parte dos leoninos, porque os leões são muito bravos, e eu sou muito furiosa, eu tenho um temperamento muito forte, e eu lembro que quando o rapaz me disse que eu estava com Covid, eu disse, como eu estou com Covid? Sexta-feira eu fui no hospital, porque eu tenho asma e a médica disse que eu estou muito bem. Rasguei aquele atestado, vim para casa furiosa. E depois, orando, eu ainda disse, depois, na semana que vem, eu vou fazer o teste novamente e dará negativo, porque eu não vou aceitar nenhuma enfermidade no meu corpo físico carnal. E eu clamei, eu criei e eu confiei. E ainda disse, Deus está no controle de todas as coisas. E eu vou fazer o teste novamente. E esse teste dará negativo. E dito e feito, não fiz nos 7 dias depois. No 8º dia depois, fui fazer o teste e deu negativo. E eu glorifiquei ao meu Deus, porque eu sabia que o meu Deus, porque diz na sua palavra, que Jesus Cristo pagou o preço. E quando ele morreu, ele levou para a cruz todas as nossas enfermidades e os nossos pecados. E eu não aceitei, mas eu tive que passar pelo processo da fé, de crer, de perseverar e de ter paciência para esperar e estar disposta a pagar o preço da humilhação, porque o meu Deus é um Deus que cura e é um Deus de milagres. Amém, glória a Deus e até o vídeo de amanhã.